Mesmo com a crise, a categoria de dermocosméticos continua crescendo e se apresenta como uma excelente oportunidade para a farmácia independente fidelizar novos clientes. No programa de hoje, a gente conversa sobre isso com Marcelo Fernandes, da Dermage, um expert no assunto. Fique com a gente, está começando mais um É de Farmácia. Olá, seja bem-vindo a mais um É de Farmácia. Hoje a gente vai falar sobre dermocosméticos, uma categoria de produtos que vem crescendo cada vez mais e pode aumentar a rentabilidade da sua farmácia. Antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações dos nossos próximos programas. Para falar sobre o assunto, a gente convidou o expert Marcelo Fernandes. Marcelo, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Okay. O Marcelo, para quem não sabe, trabalha na indústria farmacêutica há mais de 30 anos, 18 só com dermocosméticos, participou do lançamento da categoria no Brasil e atualmente é diretor comercial e trade da Dermage Skincare. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa. A gente vai falar sobre dermocosméticos e a minha primeira pergunta é: qual é a diferença entre dermocosméticos e cosméticos? São diferentes? São a mesma coisa? Como que é isso? Bom, em primeiro lugar, é uma honra muito grande estar aqui contigo, não só com você, mas também na Ascoferj, nesse canal, comunicando com os associados e também com alguma pessoa que tenha curiosidade de saber um pouco mais pelo assunto. Os dermocosméticos, eles têm um canal de distribuição bem específico, que praticamente, exclusivamente é a farmácia. A fonte geradora de demanda do dermocosmético, Viviane, o primeiro contato é através do médico dermatologista. Diferente dos cosméticos, que são multicanal e que não tem esse contato. Multicanal é supermercado, perfumaria? Sim. Você vai encontrar cosmético nas lojas de departamento, nas perfumarias, no supermercado. O dermocosmético, as empresas que tem no Brasil hoje, que são 42 que trabalham com produto dermocosmético, usam como fonte geradora de demanda o trabalho clássico da propaganda médica através da visita ao dermatologista que indica o produto. Então, o canal de distribuição básico e principal é a drogaria. Agora, essa categoria de produtos, ela tem se apresentado como um negócio rentável, né? Como que foi a introdução dessa categoria de produtos aqui no Brasil? Você acompanhou isso de perto? Como que foi? Mais ou menos no século XXI, na verdade, a partir de 2000, né, com algumas empresas, principalmente algumas empresas europeias que já eram um sucesso lá fora, vieram para o Brasil. E foi um início assim, um pouco árduo, porque o dono da farmácia não entendia muito esse negócio. Tinha resistência? Produto caro. Eu me lembro de uma reunião que foi feita em 2001, onde numa churrascaria, para apresentar um pouquinho o método operante de trabalho, tipo assim, olha, isso aqui é um cheque visado, você vai ter propaganda médica que vai gerar demanda e você precisa ter na farmácia. Então ali nós começamos a falar muito sobre rentabilidade, porque você imagina um produto que ocupa um face de 5 centímetros, que custa R$100, ele tem o mesmo faturamento, às vezes, de algumas categorias que precisam de um face de 60 centímetros ou 1 metro para você faturar R$100. Sem contar que você tinha uma fonte geradora de demanda. Isso foi mais ou menos em 2000. Os donos das drogarias começaram a acreditar um pouco mais na categoria e viram isso como uma oportunidade de ganhar um consumidor extra, que muitas das vezes comprava esse tipo de produto, sendo bem sincero, na perfumaria ou através do canal como porta a porta. Ou seja, o dermocosmético levou para a farmácia e leva até hoje um novo consumidor. Isso foi muito importante no início. E o mercado vem crescendo, né? Você tem alguns números para ilustrar o crescimento dessa categoria? Unidades vendidas, faturamento? Sim, bastante. Nos últimos anos, até perante a crise, a coisa desacelerou, mas durante aproximadamente 15 anos desse total de 18, sempre cresceu a mais de 2 dígitos. Hoje, Viviane, o faturamento de dermocosmético com 42 empresas, aproximadamente 1.600 produtos dermocosméticos, fatura 1 bilhão e 800 milhões por ano só nas drogarias. No mercado brasileiro. Exatamente. Mais de 56 milhões. Dermocosmético já representa 2,2% da venda de uma drogaria em valor. Claro, algumas mais, outras menos, mas ficou uma coisa bem interessante. Detalhe, que é importante a gente falar desde o início,
não dividiu a venda. Isso foi venda extra para a drogaria nos últimos 18 anos. Novo consumidor, novo público. O que significa não dividiu a venda? Muitas das vezes, quando você lança um produto, um exemplo aqui bem prático, eu lancei um antipertensivo que é o mais moderno do mercado, que é um produto de uso contínuo, né? Então, o médico começa a prescrever aquele produto e, por ele ser mais moderno, deixa de ser prescrito o produto anterior, então dividiu a venda. O dermocosmético não. Ele foi uma nova categoria. Entendi. Ele pegou consumidor de outro canal que comprava esse tipo de produto, que seriam os cremes de beleza, muito na perfumaria, no porta-a-porta, ou até mesmo quando viajava e fazia viagens internacionais. Então não dividiu, foi uma categoria nova, não roubou venda de nenhum outro segmento da própria drogaria. Entendi. Então não dividiu, agregou valor. Isso foi muito importante para o teu consumidor, para o teu cliente, para o teu associado da Ascoferd que está ouvindo. Isso é importante. Então dividir não, somar sim. Agora, Marcelo, a gente percebe que as grandes redes são muito profissionais e se tratando de dermocosméticos. A gente encontra, né, espaços muito bem desenvolvidos e explorados. Agora, é um negócio rentável também para a farmácia independente, para a farmácia do seu Manuel, de bairro? Também vale a pena para essa farmácia investir nessa categoria? Principalmente para essa, eu vou explicar por quê. Muito interessante, começando lá do início, de cima para baixo. Claro, as redes, pelo posicionamento e onde elas estão, nos melhores bairros, próximos aos dermatologistas, a tendência é ela ter realmente lá a categoria bem formada, sua dermoconsultora, que aliás depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Bem treinadas. Então elas já estão bem amadurecidas. E começou ali realmente, porque as redes, apesar de serem apenas 12% do número de PDVs do Brasil, elas representam hoje aproximadamente 60% das vendas. Então a categoria foi criada ali. Mas vamos lembrar o seguinte: pode até ser que essa pessoa tenha o primeiro contato e compre esse dermocosmético numa grande rede, o que é perfeitamente normal. Mas depois, Viviane, ela mora em algum bairro, não só da periferia, ou ela tem aquela farmácia do bairro que ela tem confiança, que ela tem credibilidade, acabou o produto dela. É ali que ela vai buscar o dermocosmético. Então a farmácia independente, mais até do que uma rede hoje em dia, o grande momento é dela, de ter um bom mix, de ter um bom atendimento. Nós vamos falar um pouquinho na frente. Então hoje é uma coisa rentável também para a farmácia independente. Detalhe que vale a pena a gente conversar com o teu ouvinte aí, né, no canal da Ascoferd. Os dermocosméticos têm algumas características que vale a pena a gente falar. Vamos dar um exemplo aqui. Uma das categorias que tem maior índice de rejeição. Por exemplo, muitas das vezes uma pessoa deixa de comprar seu genérico ou seu antipertensivo porque o dinheiro está curto e vou deixar para comprar semana que vem, ou então é errado, tá? Mas ela segura. Já com dermocosmético não existe. Imagina, Viviane, que a pessoa foi no dermatologista, que é a fonte geradora de demanda, geralmente fez um tratamento estético, gastou R$1.000, R$2.000, não importa. E aí fez aquele tratamento para ficar mais bela, mais saudável, né? Já que a gente está falando de categoria de saúde e bem-estar, é viver mais e melhor. Então já investiu esse dinheiro e o médico aí fez a prescrição e na hora de comprar você acha que ela vai atrapalhar o tratamento dela por causa ela de ela vai 200? comprar o que Isso. o dermatologista prescreveu. Que ela não quer colocar em risco o tratamento que ela fez, Exatamente. Né? Quer você ter uma ideia mais ou menos o seguinte, para o teu ouvinte ter. Os dermocosméticos, eu acho que eles só têm um índice de rejeição, assim, só quem tem menos que eles são produtos para antibiótico para criança. Aqui, cara, isso aí o pai vai comprar de qualquer maneira. E dermocosmético a mulher vai comprar sim. Então, é uma coisa realmente bem interessante. Marcelo, e que dicas você daria para a montagem do mix de produtos para uma farmácia independente, por exemplo? A farmácia do seu Manuel quer começar a trabalhar com dermocosméticos. Quais são as dicas que você tem? Bom, vamos falar depois de atendimento, mas como dica é o seguinte, imagina, farmácia independente, diferente de uma grande rede, apesar que a rede está bem consolidada, ela precisa ter um mix de produto. Nós estamos falando 1.600 produtos dermocosméticos de 42 empresas. O que o farmácia independente tem que fazer? Observar primeiro as sazonalidades, quais são os produtos que são mais pedidos ali,
tentar montar um mix adequado, levando em consideração que hoje você tem a figura do distribuidor. A maioria das distribuidoras do Rio de Janeiro e também do Brasil possuem linhas completas de dermocosmético, onde você compra hoje de manhã e, se for o caso, você recebe o produto na parte da tarde. Então, a categoria de solar, imprescindível a farmácia ter essa categoria lá como mix, seja no inverno ou no verão. Claro que no verão um pouco mais. A segunda categoria mais vendida é a categoria de limpeza. E quando a gente fala limpeza, são sabonetes para pele oleosa, sabonetes em barra mesmo e também sabonete líquido. Essa é a categoria de menor preço de compra, porém de maior volume. E a categoria de hidratação. A categoria de hidratação é uma categoria também muito grande, não só em preço e em valor. Com isso, o dono da drogaria independente consegue montar um mix com 60 a 100 SKUs e ele vai atender aproximadamente 80% das receitas ou dos pedidos. Claro, produtos específicos como anti-rugas, clareadores, aí ele tem que trabalhar um pouco mais com o estoque do distribuidor para ele também não afetar o fluxo de caixa dele, que são produtos um pouco mais caros. Tradicionalmente, a pele do brasileiro é uma pele oleosa. Você chegou a comentar que os produtos para combater a oleosidade saem muito. Sim. A pele brasileira, a pele latina como um todo, é uma pele oleosa. Eu já trabalhei em empresas multinacionais europeias e a pele do europeu é mais seca. Então, na Europa vende muito mais hidratante. Do clima. Exatamente. Aqui no Brasil, pele oleosa. Então, a venda de produtos para limpeza, que são sabonetes para pele oleosa, em gel ou em barra, são os mais vendidos unitariamente. Então, pelo que você está falando, né, quando a farmácia for montar um mix de produto, ela tem que considerar o perfil do público, né, o perfil do brasileiro, para ter os produtos corretos na prateleira. O perfil da pele, levar em consideração também o tipo de cliente que entra lá dentro. A farmácia tem que sair um pouquinho da caixa. A farmácia tem que se aproximar do consumidor final, tem que entender quais são os médicos que estão ali do lado dela, montar um mix, ter uma ambientação bacana, né, que a gente vai falar de layout daqui para frente. Com isso, ela vai montar um mix adequado. Lembrando que você tem a figura do distribuidor que consegue te entregar em 12 horas. Então, hoje em dia, você consegue. Eu sei que não é tão fácil, o cliente quer levar na hora, mas você consegue. Mesmo que você não dê na hora, você vai dar no dia seguinte, mas você já sabe que vai ter pedido. Então, você monta um mix pequeno, sem atingir muito o teu fluxo de caixa, com 60 a 100 produtos que você vai atingir grande parte da necessidade do teu cliente como dermocosmético, isso para uma farmácia independente. Seria interessante a farmácia independente conhecer os dermatologistas que estão ali por perto, para ter mais ou menos uma noção de demanda. São quantos dermatologistas hoje no Brasil? No Brasil são mais de 12 mil. Existe a Sociedade de Dermatologia, que tem quase 10 mil associados. Né? Desses 12 mil, quase 3 mil são no Rio de Janeiro. Pode até conhecer a farmácia ou o dermatologista ali de perto, até para ver o hábito prescritivo. Mas, de uma maneira geral, a farmácia tem que trabalhar bem as mídias sociais, então colocar alguma coisa de dermocosmético, trabalhar bem o treinamento do seu balconista ou a dermoconsultora, se ela tiver. Curiosidade, essa função de dermoconsultora não existia no Brasil. A função de dermoconsultora ela começou com as farmácias que vendem dermocosmético e hoje eu estimo, tá, uma estimativa própria pelas farmácias que nós visitamos, até na empresa atual que eu me encontro, eu estimo que nós tenhamos no Brasil cerca de 15 mil dermoconsultoras já catalogadas. No futuro vai se tornar até uma profissão, assim como a esteticista foi aprovada agora. Então, é importante a farmácia trabalhar o treinamento, a qualificação do balconista para fazer a venda complementar. Imagina se uma mulher ou um homem entra numa drogaria para comprar um protetor solar e o próprio balconista vê que ele ou ela é casado e a pessoa, Viviane, compra para ela. Poxa, uma pergunta simples como, legal, você tem filho, e seu filho não se protege? São coisas bobas que a gente tem sucesso. Uma outra coisa também interessante que eu já me deparei com alguns donos de drogarias, né, principalmente independentes, até algumas palestras que eu fiz na Ascofes, na Expo Farma, nessas feiras de farmácia, iluminação. Já foi falado aqui por alguns consultores, né, o Busato mesmo falou que foi um consultor, acho que foi no programa número 9, as farmácias escuras, isso aí acabou, gente, não é só para dermocosmético. Exatamente, não é só para dermocosmético, não. Eu me deparei recentemente com uma farmácia ali na freguesia, estava passando, visitando, farmácia independente, boa, mas estava com iluminação meio deficiente. Eu falei, por que você não muda isso aí? Aí o dono falou, é um pouco caro. Gente, olha só, a iluminação é fundamental para vender tudo na farmácia. A gente está falando em saúde e bem-estar. E dermocosmético tem a ver.
Você com R$ 1.000, você muda as lâmpadas da drogaria. Com isso, você vai melhorar a visibilidade, a claridade dentro, saúde e bem-estar. Você aumenta a venda de produtos, você vai diminuir a conta de luz. Isso a médio e longo prazo já dá mais rentabilidade. E você ainda aumenta de quebra a venda da tua drogaria como um todo em 5%. Então, para dermocosmético e para tudo na farmácia, vale a pena. Vale a pena investir nisso, gente. Qual é a média em valor de uma receita de dermocosméticos? Excelente pergunta. Como o primeiro contato, geralmente, de um paciente, né, na verdade, depois que ele sai do médico, ele vira cliente, é através de um dermatologista, uma receita dermatológica tem, em média, 3 produtos. Um para pele oleosa, ou um protetor, ou um anti-rugas, a média é de R$200 a R$250 uma receita. Média, muito boa. O ticket médio de uma drogaria no Brasil está entre R$40 e R$50. Diferença. Então, equivale a 4 tickets normais do Brasil. Então, super vale a pena. E lembra, o índice de rejeição é pequeno. E um detalhe muito importante, a competitividade. Enquanto em algumas categorias você precisa dar muitos descontos, para dermocosmético já é um público mais selecionado, ele até pede desconto. Mas ele está indo ali para comprar realmente o produto. A barganha é menor. Falo isso que eu já trabalho no varejo há um bom tempo, são 18 anos, como você falou, desde 2000. Eu sei que as pessoas pensam muito nisso, mas até nisso a gente tem que levar em consideração menor desconto, ou seja, maior lucratividade por receita. Marcelo, isso. O nosso papo está maravilhoso, mas eu preciso encerrar. Antes, eu quero que você dê a sua dica, o seu recado final para quem está nos assistindo. Recado final é o seguinte, o consumidor está aí, nós temos que sair da caixa, então pensar numa farmácia como um todo. Trabalhar com dermocosmético significa desenvolver a farmácia geral. O público está lá fora, uma boa vitrine é importante. Imagina, o cara é passante na farmácia, olhante, que ele vai olhar aquela vitrine bacana, entrante lá dentro, comprante pelo tratamento que ele vai dar. E a fidelização. Lembrando que o dermocosmético, um produto, seja prescrito ou comprado, vai gerar de 6 a 12 vendas por ano. Vale super a pena, né? R$100 vezes 12 é 1.200 aí, um ano de cada cliente. 100 clientes dá 100 mil. Então vale a pena. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Foi muito legal estar com vocês aí nesse rápido tempo, porém bastante proveitoso. Espero que tenham gostado, proveitoso. Né? Sim, com certeza. Muito obrigada pela sua audiência. Antes de ir embora, inscreva-se no nosso canal. Eu não canso de repetir isso aqui. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Raindrops fall